Aí ele diz que quando a gente aprende isso, e essa coisa vai crescendo em nós, como eu falei esses últimos dias, a gente vai se tornando um ente saboroso na vida. Nós vamos virando sal, nós vamos sendo aqueles que dão gosto, gosto à terra, gosto ao mundo, gosto à sociedade, gosto a todo e qualquer que seja o bioma social no qual nós sejamos postos ou colocados ou para eles levados à nossa vida, não tem como se separar desse significado entranhado, intrínseco, que se torna virtude imanente, vazando de nós como fruto do Espírito Santo, que é amor, que é alegria, que é paz, que é bondade, que é fidelidade, que é longanimidade, que é mansidão, que é domínio próprio, coisas que nos colocam acima da preocupação com a lei, porque todo aquele que ama não transgride lei nenhuma em lugar nenhum e anda na presença de Deus, ensinando, como diz Paulo, sabedoria a anjos, a arcanjos, a principados, a potestades, chocando demônios e satanases, ou qualquer civilização, ou como Paulo diz em Romanos 8, ou qualquer outra criatura em qualquer dimensão. São esses seres que são nervos de convergência, de observação universal do mundo visível e invisível. São esses que às vezes não são conhecidos na sociedade, mas são muito bem conhecidos por principados e potestades nas regiões celestes. São esses cujas orações são completamente subversivas. São esses cujos joelhos dobrados diante de Deus derrubam reis. São esses que no silêncio das madrugadas perturbam juízes enquanto intercedem com amor, com graça, por causas justas, segundo as pautas de Jesus. Esses são aqueles que podem ser anônimos de todos os homens, mas todavia são bem conhecidos nas dimensões celestiais. São esses que se tornam sal. São esses que dão gosto à vida. São esses que melhoram a tudo. São esses que dão tempo à sociedade, porque, como bom sal, eles não só dão gosto, dão prazer, dão vontade de viver, trazem significado prazeroso à existência, a começar da deles. E a partir deles vão dando prazer de prova, de experiência a todos os demais que deles se aproximem, tanto quanto a própria vida deles também dá mais tempo ao mundo, preserva, assim como o sal, a vida desses que assim sejam, que assim existam, que assim creiam, que assim pratiquem, são os maiores responsáveis pelo alargamento do tempo, pelos prazos de misericórdia para a sociedade humana, para a civilização humana, para a terra. Como Deus disse a Abraão, e olha, nem precisa de tanta gente. Abraão disse, se houver 50, tu preservas Sodoma e Gomorra? Ele disse, se houver 50 eu preservo Sodoma e Gomorra, que era uma cidade. Naqueles dias, hoje a arqueologia nos mostra, lá em Tel al-Haman, que é a antiga Sodoma descoberta não há tanto tempo atrás, mas cada vez mais escavada na Jordânia, e só foi escavado 10% do que pode ser escavado, mas os satélites e as averiguações via satélite que penetram até o subsolo, já desenharam a estrutura amuralhada da cidade inteira e, pasmem, ela era, nos dias de Abraão, 6 vezes maior como cidade amuralhada do que a Jerusalém amuralhada dos dias de hoje lá em Israel. Nos dias de Abraão, Sodoma e Gomorra era 6 vezes maior do que a Jerusalém de hoje, para você ver o tamanho. E aí a proporção. Se houver 50, tu preservas milhares? E o Senhor disse sim,
Aí Abraão disse, não tem 50 lá, assim. Um pessoal que foi ficando cada vez pior. Aí ele vai baixando o critério, se tiver 40, se tiver 30, se houver 20, e vai baixando. Aí ele baixa tanto, chega a um ponto em que Deus diz, olha, se tiver lá um ser humano que de fato guarde o amor e a verdade de Deus no coração, os meus anjos têm ordens minhas para preservarem essa cidade, para não levarem junto esse ser humano que anda no amor, na verdade, no temor de Deus, no meio dessa geração adúltera, perversa, maligna, sem solidariedade, sem hospitalidade, sem acolhimento, como Sodoma e Gomorra se tornaram cidades arquetípicas da dessensibilização humana, civilizatória total. Mas se tiver alguém ou alguns poucos